Olá pessoal, eu aqui de volta mais uma vez para poder estar comentando o livro de Atos dos Apóstolos, e nós fizemos o primeiro vídeo a respeito do capítulo de número 4. Comentamos aí em torno de pelo menos 25 minutos, mas eu quero concluir com este vídeo para não ficar num só vídeo extenso. Nós vamos comentar aqui os versículos de número 32 até o versículo de número 37. Nós vamos ver que a igreja era uma igreja que estava vivendo momentos muito especiais no início, que tudo era muito novo, que tudo era muito evidente. Eles perceberam de fato que eles não estavam sozinhos. Preocupação essa que rondava o coração dos discípulos antes de Cristo ter morrido, né? Porque nós podemos ver essa preocupação que permeava o coração dos discípulos naquele diálogo do capítulo de número 14, quando o Senhor disse que era necessário ele ir para preparar lugar para que onde ele estivesse nós também pudéssemos estar. E ali Filipe ou Tomé, os discípulos ali perguntaram para o Senhor, e nós, né? Como é que vamos ficar? Foi quando o Senhor prometeu enviar o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo foi legitimado depois que ele foi ascendido aos céus, no capítulo de número 1, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, deixa de ser uma promessa e passa a ser uma realidade. E essa igreja, ela estava totalmente unida, totalmente no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma visão, com o mesmo intento. Era uma igreja que eles tinham tudo em comum, não apenas o ponto de vista espiritual, mas até mesmo a vida deles material, porque eles passam a enfrentar uma perseguição terrivelmente pelo fato de estarem testemunhando da grandeza de Deus e que Cristo era o único Salvador. Então, a igreja estava incomodando a muitas pessoas, tanto os judeus, a elite judaica, os religiosos judaicos, como também o governo que predominava, a dinastia que estava sobre Israel, que era os romanos. Primeiro porque os judeus não acreditavam em Jesus, que era o Messias, porque eles esperavam um Messias folclórico, que eles criaram na mente, que viria com um exército, ele sentado num cavalo branco, na sua retaguarda, um exército para poder livrar da dinastia, do Império Romano, da escravidão romana. Então eles não acreditaram que um homem simples como foi ele, que vivia como ele viveu, ser o Filho de Deus, né? Eles, ao invés de acreditar em Jesus como Messias, via ele como um herege, via ele como um demônio, né? Via ele realmente como um falso profeta. E por outro lado, aquilo também acabava preocupando a dinastia romana, porque os imperadores da época, muitos deles acreditavam que eram deuses, se intitulavam deuses e não queriam dividir a sua glória, né? Com outro tipo de Deus supostamente aparecendo. De fato que Cristo era o Deus encarnado na terra. Então eles viam Cristo como uma ameaça, porque nós vamos ver que o Evangelho começa a atravessar fronteiras. Logo mais nós vamos ver aqui nos capítulos posteriores que o Evangelho ele começa a romper as fronteiras. Nem as fronteiras seguraram o poder do Evangelho. Então, mas para que isso que isso acontecesse, de fato a palavra de Deus ia acrescentando todos os dias, as pessoas iam se rendendo a Cristo todos os dias. Para que isso acontecesse, a igreja precisava estar focada, estar unida.
no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma meta, deveriam estar em junção, em harmonia, para poder pregar o Evangelho. Veja só o versículo de número 32 que diz: e era o coração de todo o povo. E era um coração. Aqui eu quero dizer que o coração aqui também subentende a mente. O que estava na mente de um, estava na mente de todos. E o propósito era o mesmo: pregar o Evangelho, anunciar a Cristo como o Salvador do mundo, que Ele era o Messias. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Veja que coisa linda e importante. O fato deles comungarem do viés do espiritual, eles também partilhavam das suas fazendas, das suas herdades, das suas riquezas, daquilo que eles possuíam. E nós vamos ver aqui que os apóstolos davam, e eles davam isso, versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. Não faltava o favor espiritual e não faltava a providência do dia. Porque quando essa igreja é unida, quando essa igreja anda no mesmo propósito, quando essa igreja ela cumpre o amor pelo próximo, quando se preocupa com seu irmão, essa igreja ela se estrutura, ela se estabiliza no testemunho ressurrecto do Senhor Jesus Cristo, que era pregado por intermédio dos apóstolos. Então eles criam na palavra dos apóstolos, porque o que eles ensinavam não era fruto de ideologia humana, mas que era uma realidade que eles haviam vivido lado a lado, perto a perto de Cristo, contato a contato. Então eles estavam testemunhando daquilo que eles viram e dizendo: olha, tudo isso é verdade, nós testemunhamos. E as pessoas iam acreditando por ver a veracidade, porque quando o Espírito Santo de Deus está na vida de uma pessoa, a pessoa acredita. E em toda a igreja, em todo o povo, havia abundante graça. Graça de Deus não falta, o favor de Deus não falta. Deus concedia o seu favor espiritual, e também não exagere em dizer que Deus cuidava deles de forma material, porque essa igreja era uma igreja que, apesar das dificuldades e as perseguições do governo que dominava Israel, que já tinha impostos exorbitantes, começam a perseguir, começam a tomar casa, começam a destruir, então eles começam a vender e a repartir entre eles. Era uma igreja que tinha unidade. Então você come no meu prato e eu como no seu prato. Então a minha casa é a sua casa. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Era essa a filosofia da igreja, mas a igreja não passava dificuldade nenhuma. Nós vamos ver aqui que não havia, pois entre eles, necessidade alguma. Imagina, irmãos, em meio ao caos, em meio ao início de uma grande perseguição, esse povo não tinha necessidade de nada, porque Deus cuidava, Deus cuida. Deus cuida do seu povo, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus filhos, porque Deus é o Jeová Jiré, o Deus da providência. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Que coisa linda, irmãos. Aí me faz lembrar um texto que tem em 2 Crônica, capítulo 20, acho que versículo 20, que diz assim: crede no Senhor Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, para você crer em Deus, para você
Crede no Senhor Deus e estarei seguro. Crede nos profetas e prosperarei. Para você estar seguro, você tem que crer em Deus. Para você prosperar, você tem que acreditar no seu líder, você tem que acreditar no apóstolo, você tem que acreditar no seu pastor. Foi o caso desse povo. O povo vendia e colocava aos pés dos apóstolos, porque eles sabiam que eram representantes de Deus, que estavam capacitados e habilitados para gerir, para serem gestor, para administrarem a favor do povo. Não estou dizendo a favor de si próprio, dos seus próprios benefícios, de acumular riqueza, para poder ter jatinho, não estou dizendo que isso seja pecado, até porque quando uma obra de Deus, ou quando uma igreja, um ministério avança, e você tem condições, isso tudo favorece na rapidez de pregar o evangelho, na locomoção. Isso é viável sim. Não estou aqui criticando. A crítica é que quando a pessoa só faz isso para interesse próprio, para sua vanglória, para seu egoísmo, para a sua ostentação. Aqui não era ostentação. Aqui estava sobre a liderança de pessoas sérias, pessoas cheias do Espírito Santo. Então é o que você tem que fazer. Quando você depositar a sua oferta, seu dízimo, você não tem que se preocupar, porque muitos dizem assim, eu vou entregar dízimo para o homem, para um comedor de feijão como eu. Você não pode pensar nisso, porque se você pensa nisso, você deixa de entregar, você passa a ser infiel, você não é fiel a Deus. Então você não pode deixar de ser infiel porque alguém foi infiel, porque alguém fez o mau uso dessa oferta, desse dízimo. Não, porque você não pode prestar conta por conta da tua infidelidade. E você não pode se sujeitar a ser infiel porque o outro não tem sido fiel a Deus. Então, se ele não é fiel a Deus, se não administra bem, ele que vai prestar conta dos seus atos diante de Deus. Todos um dia prestaremos conta dos nossos atos. Então eu sou fiel, independente de como fazem uso desse dinheiro. Eu vou entregar, eu vou ser fiel à minha mordomia cristã, vou passar a ofertar e dizimar, porque eu amo a Deus. E depois um dia nós vamos fazer um vídeo aqui das razões de você ser dizimista e ofertante. Então essa igreja era uma igreja focada, era uma igreja unida. A Bíblia diz assim que é melhor ser 2 do que 1, porque se um tiver fraco, o outro fortalece. A Bíblia diz que é melhor ser um cordão de 3 dobras do que 2, porque um cordão de 3 dobras dificilmente se arrebenta. A Bíblia diz lá em Salmo 133, versículo 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a igreja vai crescer, as coisas vão acontecer, o evangelho vai ser pregado quando não houver divisão, quando não houver falatórios, disse-me disse, calúnias, difamação, quando não houver julgamentos precipitados, quando nós deixarmos de meter o nosse dedo em questões alheias, e o salmista dizia assim, que aquele que se mete em questão alheia é como pegar o cão pela orelha. Se eu fosse escritor, diria que aquele que mete em questão alheia não é como que pega o cão pela orelha, é como se estivesse puxando o cão pelo rabo. Então não se meta em questão alheia. Então viver em união é você viver longe de fofoca, de intriga, de mentira. Entende? É você amar o seu irmão, é você respeitar o seu irmão, é você suportar o seu irmão, não o fato de você engolir, mas de você ser um suporte, de você ajudar ele a caminhar e ajudar ele a avançar. Porque fazemos parte do mesmo corpo. A mão precisa do braço, que a minha cabeça precisa do pescoço, e que todos os membros do corpo dependem um do outro. Assim somos nós, precisamos um do outro. Então essa igreja era uma igreja que vivia unida, era uma igreja que tinha junção, que tinha o mesmo propósito, né? E o propósito era até mesmo de se repartir e não deixar ninguém passar necessidade. E você, quantas vezes já procurou seu irmão que tem passado necessidade? Pense nisso. Então veja só que coisa linda. Então eu vou ficar por aqui, porque depois no próximo vídeo eu vou começar o capítulo de número 5 com um paralelo entre Ananias e Safira e entre Barnabé. E nós vamos comentar isso. Mas é importante que ao ouvir esse estudo você me comente, que você diga que está me acompanhando. Isso é importante para você, principalmente para você que é membro da nossa igreja congregado aí em Genebra, porque esses vídeos
eu tenho feito aqui da cidade de Coimbra, da minha residência, pois os irmãos sabem que eu estou sempre um mês aqui, um mês em Genebra, até Deus realmente resolver essa situação. E nós louvamos ao Senhor pela tecnologia. A tecnologia está aí para poder nos ajudar. E a palavra de Deus vai te produzir tudo aquilo que você precisa, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, viva como a igreja primitiva viveu. Pense como a igreja primitiva pensou. Ande como a igreja primitiva andou e você será bem-sucedido não só na sua vida espiritual, mas em tudo que você fizer, Deus vai te prosperar. Beijo no coração, Deus te abençoe.